Você está empacado decidindo a cor do botão, o horário de postagem e o tipo de fonte que você usa no seu carrossel? O dono da Amazon tem uma técnica, uma regra muito simples que pode destravar sua produtividade e acelerar os seus resultados. E eu vou te mostrar como aplicar isso no vídeo de hoje. A verdade é que o Jeff Bezos separa decisões em dois tipos: as decisões irreversíveis e as decisões reversíveis. E veja só você, a maioria das decisões são reversíveis. A maioria das decisões diárias, como o que postar nas redes sociais, que horário postar, qual fonte eu utilizo, qual cor eu utilizo, qual que é a posição dos ícones das coisas na minha página de vendas. Uma série de decisões são todas reversíveis. O que significa, reversível e reversível? Significa que se você fizer e acontecer alguma cagada, não tem problema. Os danos são praticamente nulos. Se der errado, você ajusta. Só que muita gente trata todas as decisões, como se fossem irreversíveis. E o erro aqui, preste muita atenção, não é decidir rápido, é paralisar, é ficar viajando. Então, se um pouco dessa ideia aqui faz sentido para você, eu já faço convite para você clicar no link da descrição desse vídeo e saber mais sobre a minha comunidade conteúdo.org, que é lá onde eu desenvolvo mais filosofias de trabalho, métodos de tomada de decisão que agilizam criadores de conteúdo no seu dia a dia. Beleza? Então a gente vai aqui para a primeira armadilha aqui já no nosso esquema. Trago aqui a foto do Jeff Bezos porque foi ele o cara responsável por eu conhecer tudo isso que eu vou te falar agora, e vou te dizer, facilitou demais a minha vida, uma vez que eu entendi que a maioria das decisões no nosso dia a dia, sobretudo aqui no nosso ambiente de mercado digital, venda de infoprodutos, são todas decisões reversíveis, certo? Aqui, nesse caso, a gente tem que ficar particularmente atento com a armadilha do perfeccionismo. Né? A armadilha do perfeccionismo disfarçado. O Jeff ele tem essa abordagem para evitar que o time dele, a equipe dele, a Amazon toda, avance muito devagar. E as outras empresas dele, claro. Né? Passar horas escolhendo a cor de um botão, por exemplo, ou o tipo de fonte que você vai colocar no seu carrossel, né? Ou se você vai mandar uma mensagem X ou a mensagem Y para prospectar tal pessoa. Todas essas decisões, na maioria das vezes, como eu venho dizendo, elas são reversíveis e a gente não deve gastar tanta energia. Né? Até tem um esqueminha aqui do lado que eu já vou mostrar para você como que a gente pode atuar de uma maneira muito prática nesse mundo de múltiplas decisões que a gente precisa tomar. O outro cuidado que a gente deve ter ainda nesse aspecto do perfeccionismo é o medo de errar se disfarçar com quero fazer direito. Beleza, você quer fazer direito, só que eu sei para quem eu estou falando e se você faz parte da maior parte do meu público, eu sei que você atua sozinho ou com uma equipe muito enxuta. E nessa condição, meu caro, minha cara, que me ouve aqui atentamente, você não tem muitos recursos. Você sempre vai ter muito mais tarefas para fazer do que você ou a sua pequena equipe é capaz de dar conta. Nesse caso, o querer fazer direito é super louvável. Eu recomendo que você faça. Eu tenho certeza que o Jeff Bezos aqui na tela, o Mark Zuckerberg, que eu também já vou falar sobre ele, eles certamente forçam ou estimulam que suas equipes trabalhem com qualidade. Então, o querer fazer direito, cara, esse é o jeito de trabalhar, tá certo, você tem que trabalhar bem. Só que você tem que trabalhar bem nas coisas que importam, nas coisas que fazem a diferença, porque você tem recurso limitado. Se você ficar obcecado por cada mínimo detalhe em tudo que você precisa fazer no digital, você não vai conseguir avançar. Você vai se perder nas pequenas coisinhas do dia a dia. E as chances são que você vai desistir no meio do caminho. Então, saiba, o Instagram ele não vai parar se você errar um post. A sua audiência muito provavelmente não vai
parar se você errar um post. Tem uma história curiosa com uma mentorada que ela ficava sempre muito preocupada em fazer a postagem certa, né? E determinada situação lá numa sessão, ela confidenciou para mim, falando mais ou menos o seguinte, ela falou, Will, eu tenho um medo de fazer um post e ele flopar e as pessoas não verem, assim, sabe, não ter um alcance legal, não ter um número de curtidas bacana, não ter um número de comentários, até por isso ela estava fechando ali o número de curtidas no Instagram. Ela me confidenciou isso com muita transparência, muita tranquilidade, depois ali, acho que na segunda ou terceira sessão de mentoria. E aí eu falei um negócio para ela que ela nunca tinha parado para pensar, e é bastante óbvio, que se o seu post flopa, ou seja, se o seu post vai mal, se ele não tem engajamento, se ele não tem curtida, alcance, significa que poucas pessoas viram aquilo. Então é irrelevante. O fato do seu post flopar não é um problema. Tá, meia dúzia de gente ali viu. E daí? É pouco, é ínfimo, é insignificante, não faz diferença. É o tipo de coisa que é reversível. Não é? Você não vai perder a sua autoridade porque você fez um post e o negócio performou mal, percebe? Primeiro, porque pouquíssimas pessoas vão ver. E segundo, as poucas pessoas que viram, boa parte delas não estão nem aí, meu amigo. Percebe? Então aqui eu estou trazendo um exemplo bastante concreto, né, de uma mentorada que eu lembrei, para dizer, preste atenção nas decisões que você precisa tomar. Não é? Porque a preguiça, a procrastinação, aquele perfeccionismo danoso, ele vai se enfiando no meio do nosso dia de uma maneira muito sutil e silenciosa. E outra coisa, a velocidade é uma vantagem competitiva subestimada. Eu fiz recentemente um vídeo, você pode entrar no meu canal para ver, ou o meu editor aqui, se ele pescar essa minha fala, ele vai colocar, que é dinheiro ama velocidade. Velocidade é uma vantagem competitiva. Né? Se você reparar, como eu digo no vídeo em mais profundidade, os grandes players, e aqui a gente tem o quê? Jeff Bezos, né? Um dos homens mais ricos do mundo, com a Amazon, como também temos o Mark Zuckerberg, que diz o seguinte, move fast and break things. O que ele está falando? Cara, vai, entregue as coisas, faça as coisas rápidas e quebre as coisas. Não se preocupe em deixar um rastro de coisas imperfeitas, coisas defeituosas, né? Trazendo um pouco mais, explorando um pouco mais esse conceito do Mark Zuckerberg, que é bastante legal, né? Que é uma das, dá para dizer que talvez seja a grande filosofia de trabalho que fez o Facebook chegar a ser o que ele é hoje. Move fast and break things. O que ele quer dizer com isso? Ele fala, cara, se você não está deixando pratos cair, se você não está quebrando as coisas, se você não está deixando coisas imperfeitas, deixando coisas que te incomodam por estarem imperfeitas, você não está avançando rápido bastante. Você está querendo ser perfeitinho e coisas do gênero. Então, o ponto aqui da velocidade é, quanto antes você erra, mais cedo você acerta. Certo? A maioria dos testes que a gente faz aqui na internet, né, qualquer tipo de teste, a maioria deles pode ser realizado em menos de 24 horas. Basta que você olhe para os dados. Então, o resultado ele vem da quantidade de tentativas, não da perfeição. Ou, dito de outra forma, se você quiser enxergar assim, a perfeição, se a gente entender que ela é alcançável, o que não é, mas se a gente entender que a perfeição é alcançável, ela só vem através da repetição obsessiva. Quantidade, 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 quantidade. Fiz já vídeo sobre isso também, focando nesse aspecto. Então, você pode entrar no meu canal e ver isso. Tome cuidado. Pensar demais é o novo procrastinador. É ficar ali matutando, mastigando os pensamentos ali e tal, e o negócio não avança. Ficar pensando não traz nada, não é? Só traz ansiedade. Você ficar ponderando demais, refletindo demais sobre as coisas. É por isso que eu trago esse esqueminha aqui bastante interessante que eu fiz a partir das ideias do Jeff Bezos lá, o dono da Amazon. Pergunte-se, cara, essa decisão que eu preciso tomar é reversível? O que isso quer dizer?
Se der errado, vai dar muito errado, tipo, vai dar merda, vai me prejudicar forte. E você vai perceber que a maioria das vezes a resposta é não. Não vai acontecer nada demais. Não vai acontecer nada demais. Se, ou melhor, você vai, eu tava pensando, eu me confundi aqui com a pergunta. Você vai reparar que a maioria das respostas, se é reversível, é que é sim. Sim, é reversível. Não vai acontecer nada demais, né? O que aconteceu, o erro, a cagada que pode ter acontecido ali, ou que poderá acontecer, pode ser contornável, pode ser corrigida. Você vai identificar que a maioria das vezes a resposta é sim, né? E sendo sim, o que você faz? Você age rápido. Você prioriza a ação. Você prioriza se colocar em movimento. Porque você não precisa de certeza, você precisa de movimento. Você descobre as coisas em movimento, né? Tem vários aspectos, né, que dá pra gente aprofundar nisso, mas eu lembro, ontem mesmo eu estava fazendo uma sessão de mentoria na minha comunidade, conteúdo.org, né, sessão de perguntas e respostas com os membros, e entrou ali, veio o caso de falar sobre a descoberta do próprio estilo, né, o próprio jeito de fazer as coisas. Cara, como que eu tenho o meu estilo próprio de fazer vídeos, ou o meu estilo próprio de fazer carrossel, de criar conteúdo, de escrever? E eu falei, né, a verdade, como eu busco fazer, de que não faz sentido você ficar debatendo, ficar ponderando como que você pode começar já do zero a criar através do seu estilo próprio, a criar de uma forma muito original. Isso é impossível. Não tem como acontecer. Se você se pega falando, pensando sobre isso, você que está ensaiando, começar a criar conteúdo, muito provavelmente é porque você tem um gosto apurado. Você sabe o que é bom. Você sabe reconhecer o que é um bom texto, um bom carrossel, um bom vídeo. Você é um bom consumidor de conteúdo. Provavelmente você tem um nível cultural acima dos outros. Só que isso acaba sendo uma armadilha para você. Porque você tem vamos dizer assim, o gosto elevado, né? O seu padrão de qualidade que você observa, que você escuta, é acima da média, só que a sua capacidade produtiva está abaixo. E esse gap entre a sua capacidade de produzir as coisas e o seu gosto por boas peças de conteúdo, essa diferença é o que gera esse drama, é o que gera esse congelamento, você não sai do lugar. Só que aí, como eu falei, né, tava explicando pra galera na mentoria, não é parado que você descobre as coisas. Não é parado que você vai ter certeza de alguma coisa. É justamente em movimento, não é? É em movimento que você passa a melhorar a sua capacidade produtiva, quantidade, 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 e aí você fica mais próximo do seu padrão de qualidade, daquilo que o seu tato afere como, caramba, isso aqui é da hora, isso aqui é top. Entende? É em movimento que você consegue levar isso daqui, não parado. Então, coloque-se em movimento, né? Haja rápido. Ao mesmo tempo, aqui do outro lado, na verdade, quando as coisas não são reversíveis, ou seja, são decisões irreversíveis, são decisões que, cara, se eu, der merda aqui, vai dar muita merda. E aí o que você faz? Você se pergunta, o tempo para eu considerar essa decisão vale a pena? Vale a pena eu gastar tempo para isso? Para tomar uma decisão mais cautelosa? Se a resposta for sim, você pensa com cautela e age em seguida. Agora, se for não, haja rápido. Mesmo que seja irreversível. Se não valeu o tempo, cara, vai em frente. Percebe? E aí, para te dar um exemplo bastante concreto aqui do nosso dia a dia, da nossa vida aqui no mercado digital, mercado de lançamentos, de infoprodutos e tal. Pensa o seguinte, as pessoas elas querem fazer o cronograma de editorial, ali, a linha editorial, o calendário editorial perfeito. O que é louvável, é justo. Porra, legal, você quer fazer um conteúdo bacana, quer que as pessoas interajam, se interessem e possivelmente comprem suas coisas. Ok. Só que isso é loucura. Porque você não tem uma bola de cristal. Ao mesmo tempo,
a maioria dos posts, a menos que você entre numa polêmica, tipo, nada a ver, mas a maioria dos posts, eles são reversíveis. Eles são sim reversíveis. Dito de outra forma, se você fizer um post e ninguém engajar, dane-se. Não tem nada demais. Então, por ser reversível, os posts que você faz ao longo de um lançamento, por exemplo, você deve agir rápido. Não fica debatendo aquele negócio, não fica semanas decidindo o cronograma de conteúdo. Não faz sentido, não é? No conteúdo. É claro, quando você vai conceber a campanha, aí é um contra-exemplo. Na concepção da campanha do seu lançamento, quando você está desenvolvendo a Big Idea, você está desenvolvendo a narrativa, você está afinando quem é o seu público-alvo ideal, você está afinando, por exemplo, a sua oferta. Essas decisões, elas não são reversíveis. No sentido de que, se eu erro, como eu conduzo o lançamento, né, qual que é a narrativa, eu vou ter que fazer isso, mexer nisso de novo no próximo lançamento. Dificilmente eu consigo reverter a situação durante a mesma jornada, né, de estímulos ali. Então, você percebe a diferença das coisas? A diferença, a sutil diferença entre decisões, né, coisas, tarefas que estão intimamente relacionadas, estão ligadas dentro desse nosso cenário aqui de infoproduto. Eu te dei o exemplo de fazer um post específico, né, que naturalmente esse post específico ele viria de uma campanha já concebida. Você sabe qual que é a linha editorial, você já definiu a narrativa da campanha. Então, decisões menores ali de conteúdo, tanto faz, entendeu? Se deu errado, você faz outro conteúdo. Agora, essa visão ampla da campanha, a estratégia, não é reversível nesse contexto que eu estou colocando. Então, o que a gente faz? A gente pergunta, o tempo vale a pena? E geralmente vale, nesse caso que eu estou falando. E aí a gente vai pensar com cautela e agir. O ponto é, busque decidir rápido, corrija com base no que o público responde, certo? Então, se isso faz sentido para você, eu volto a te convidar, conteúdo.org é a minha comunidade, vai ser um prazer te receber lá dentro. Naturalmente, você lá dentro vai encontrar muito mais profundidade nos conteúdos que você vê aqui no YouTube, além de conseguir uma mentoria individual comigo assim que você entra na comunidade, se as condições que eu estou oferecendo na data da publicação desse vídeo ainda estiverem recorrentes, certo? Então, resumo da ópera, a maioria das decisões é reversível. Reversível. Inclusive, falando isso, não tinha pensado, no meu roteiro não tinha isso, mas já que você ficou comigo até o final, vou improvisar aqui no insight que me veio, não é? A maioria das decisões é reversível. A decisão de entrar na comunidade conteúdo.org, receber a minha mentoria, é plenamente reversível, porque você tem 7 dias de garantia. Então veja só, se você entrar e não curtir, o que eu acho praticamente impossível, sinceramente, porque a comunidade está muito boa, as ferramentas que eu entrego e tudo mais, você pode ver no link da descrição, você vai lá e pede sua garantia, entendeu? Você aciona a garantia e reverteu a decisão, certo? Quanto mais rápido você age, mais rápido você aprende e cresce. Nos vemos no próximo vídeo.